Insights, o podcast do Bradesco. Grão verde commodity é um mundo. Café, você torrou ele, são outras competências que nós precisamos desenvolver. Então, café torrou, aqui nós vamos conversar de embalagem, formas de se consumir, né? Então você tem café de coador, você tem cápsula, você tem praticidade de café, você tem em cafeterias, em redes. Quando a gente começa a adentrar na esfera da industrialização e de avançar mais na cadeia, nós encontramos ainda muitas dificuldades, empecilho e despreparo mesmo das empresas brasileiras e também do nosso país para poder tecer um caminho mais eficiente nesse sentido. Olá, tudo bem? Este foi só um aperitivo do episódio de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o João Stofaletti e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. E a gente sabe que por trás do nosso cafezinho do dia a dia tem muita gente que trabalha duro. Segundo o levantamento da Fiesp, o café é responsável por gerar quase 600 mil empregos diretos no país, desde o campo até a gôndola do supermercado. Além disso, o setor é impulsionado pelo trabalho das cooperativas, que são responsáveis por quase metade da produção de café, segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. No Insights de hoje, vamos conversar com Saulo Faleiros, diretor vice-presidente da Cocapec, Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas. Saulo, seja muito bem-vindo ao Insights. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade bacana de conversarmos um pouco sobre café, sobre o nosso cafezinho, sobre o agronegócio café, né? Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Também está conosco um veterano de Insights, Emerson Krubinic, superintendente do Bradesco BBI Agro. Emerson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, João, e um obrigado especial ao Saulo por sua presença, vindo aqui na nossa casa. Tenho certeza que nós vamos ter uma conversa bastante rica e cheia de aprendizado. Saulo, vamos falar sobre a Cocapec. Ela está entre as principais cooperativas do setor, com uma presença forte no interior de São Paulo e um histórico relevante de prestação de serviço para todos os cooperados. Fala um pouquinho do tamanho dela, do tipo de serviço, de prestação e a relação com o mercado brasileiro e o mercado internacional. Legal, Emerson. A Cocapec, esse ano a gente completa 40 anos, né, de cooperativismo e focados na cafeicultura, né? A Cocapec, nós temos 8 unidades, né, distribuídas ali na região da Alta Mogiana e sudoeste de Minas, ali que está bem na divisa com o estado de São Paulo, né? E hoje nós estamos com um pouquinho mais de 3 mil cooperados, né, 3 mil famílias ligadas à produção de café, atuando numa área aí de aproximadamente 108 mil hectares de café distribuídos nessa região, né? Temos aproximadamente 380 colaboradores e nesse último ano nós tivemos um faturamento de 2 bilhões e 130 milhões de reais, né, focados aí no agronegócio café. E a Cocapec atua tanto em toda a cadeia, né, da produção de café, desde do fornecimento de insumos, de máquinas, de serviços, de tecnologia para os cooperados produtores e depois do café produzido, né, toda a parte de armazenagem, classificação do produto, comercialização, exportação, né, exportamos café para vários países, em todos os continentes. E temos a nossa indústria também de café, então industrializamos, torramos. Então, assim, a Cocapec atua em todos os segmentos, né, ligados aí à cadeia de café, desde a produção até o consumidor final, em todos os segmentos da cafeicultura. 40 anos já, hein? 40 anos nós estamos completando esse ano. Legal, Saulo. E também, assim, a Cocapec, ao longo da sua história, passou por um processo de profissionalização e também implementou práticas de governança, estabeleceu algumas métricas importantes ao longo da sua história. E eu gostaria de entender aqui, se você puder contar um pouquinho para a gente, quais foram os desafios nesse processo de profissionalização
aquilo que os paradigmas que tiveram que ser quebrados, e também como que essa implementação dessas práticas de governança mudaram não só a relação da Cocapec com os cooperados e com instituições financeiras, mas mais importante, como que essas práticas de governança refletiram na própria governança dos cooperados, como que a Cocapec contribuiu nesse processo. A cooperativa, desde a sua concepção, sempre teve uma continuidade, um zelo grande no processo sucessório da cooperativa, né? Então, toda a Copec, ao longo dos seus 40 anos, em todas as gestões da cooperativa, outras diretorias, né, sempre preocupada com a excelência na gestão. Mas ao longo do tempo, a cooperativa ela vai crescendo um pouco mais, né, e junto com o crescimento vem a complexidade e a necessidade da revisão de processos, da profissionalização de algumas áreas, né? Então, as dores do crescimento. As dores do crescimento, exatamente, né? E a cafeicultura da nossa região, fruto aí da competência dos nossos cooperados e do serviço que a cooperativa também presta, porque a cooperativa cresce se o cooperado cresce, né? Então, se os produtores expandiram as suas áreas e foram demandando mais serviços e melhorias na cooperativa, então ela foi, ao longo do tempo, crescendo. E isso traz a complexidade e a necessidade da profissionalização. Você aumenta o número de colaboradores, você aumenta a necessidade de financiamentos, de crédito, as relações com instituições, você aumenta a sua relação com o mercado lá fora, é necessário profissionalizar as exportações, e tudo que você começa a expandir vai trazendo também maiores riscos, né? E principalmente quando nós estamos falando de café, que é uma commodity que tem uma volatilidade bastante intensa. Então, quando nós, ao longo do tempo, sempre cuidamos da profissionalização, mas nos últimos anos, quando a cooperativa começou a alçar voos maiores no mercado externo e também profissionalizar, tem um marco importante para nós, quando nós começamos a profissionalizar a parte da comercialização no sentido dos mercados derivativos, isso trouxe para nós vários desdobramentos no sentido da profissionalização, seja todo o programa de gestão de risco, toda a parte da mesa de derivativos e de risco. Então, isso trouxe visões para a gente ampliar e melhorar nossos processos de todas as áreas financeiras, de todas as áreas de contabilidade, de todas as estruturas da cooperativa. E junto com isso, né, com toda a evolução, a parte de gestão de pessoas, a parte de ESG na cooperativa e a parte de tecnologia, né? Como hoje conduzir um negócio se a gente não olhar para toda a parte de tecnologia também. Então, citando todas essas áreas, né, seja toda a parte de finanças da cooperativa e negócios, seja a parte de gestão de pessoas, seja a parte de tecnologia, isso trouxe para nós a necessidade de aprofundarmos e profissionalizarmos todas essas áreas, não é? E, obviamente, junto com isso vem toda a governança da cooperativa para que nós possamos cuidar da eficiência, mas também da longevidade da cooperativa. Da perpetuidade, né? Da perpetuidade, exatamente. Cuidar dos processos, implantar na cooperativa estratégias que possam atender as necessidades do curto prazo, mas também pensar em cenários futuros, né? Como as forças do mercado estão moldando o nosso mercado, o nosso segmento, e tentar trazer isso para uma estratégia que possa, como eu sempre falo para o meu time, aumentar a nossa chance de dar certo. Bacana, Saulo. E com isso, como você disse, aumentam aí as variáveis que a cooperativa tem que controlar e portanto, o risco, né? Como que a cooperativa tem lidado com tudo isso? Quais práticas vocês têm adotado? Mas a metodologia de trabalho mesmo em relação a esses movimentos de mercado, como você mesmo citou, e toda essa complexidade. Uma das coisas que eu acho que a cooperativa, se eu posso dizer que ela tem de vantagem, quando nós começamos um diálogo sobre gestão de risco do agronegócio café, é a proximidade com o produtor. Então, porque o risco ele nasce já desde lá da produção. Então, o estar próximo, o conhecer a produção profundamente, esse é o primeiro passo nosso. Nós temos uma frase que a gente sempre fala: nós temos que conhecer o negócio do nosso cooperado tanto quanto ele. Então, estar presente, conhecer em todas as esferas, seja da
da parte agronômica, seja da parte da gestão, como ele toma decisão, como ele analisa o negócio, como ele investe. Então, a nossa gestão de risco começa nesse ponto. Para isso, podemos falar disso mais adiante, mas toda a parte de georreferenciamento, conhecer a área onde nós atuamos, ter um conhecimento profundo, começa aí. Para entendermos capacidade de produção, entendermos que tamanho que nós podemos fazer de negócios, como a gente vai conceder crédito, então tudo isso, perfis dos produtores. Então a Cocapec a gente preza muito por essa proximidade. E a gente investe muito nisso, né? Ter uma equipe agronômica no campo presente, o contato com o nosso cooperado, uma diretoria extremamente aberta, acessível ao cooperado, que ele possa dialogar, conversar. Todos os dias eu converso com produtores na nossa cooperativa, né? Estar presente. Então isso é o primeiro ponto e que faz um baita diferencial no momento que você precisa tomar decisões fruto aí de variações de mercado. Esse é um ponto. E depois, internamente na cooperativa, e sim aí todo o nosso programa de gestão de risco, primeiro ponto, entender que toda a parte de comercialização de café, que não seja spot, Emerson, seja os mercados futuros, CPRs, operações de barter, tudo quanto é outra forma de comercializar, seja com o cooperado ou seja com o mercado, vem para a mesa como uma leitura de crédito. Então, fazer negócios futuros de café tem que ter uma análise profunda, como sendo uma análise de crédito. Isso é um ponto muito importante. Então, conhecer a produção, conhecer o perfil, entender a capacidade do produtor também ter o entendimento dessas operações e nós fazermos na cooperativa esse trabalho como uma análise de crédito bastante profunda. E depois toda a parte de desdobramentos na profissionalização das operações, né? Mitigar todas as questões de ajuste, disposições da cooperativa, ter os processos muito claros, o quanto nós podemos ter disposição, o quanto nós podemos avançar nos negócios e ter muito claro para nós aonde precisamos parar. Até aqui faz parte da nossa gestão. Mais do que isso, a gente entra na esfera da especulação. Perfeito. E não é esse o trabalho que compete à nossa cooperativa e nem ao nosso cooperado também. Eu diria que conhecer, resumindo, né, conhecer muito a origem da nossa produção e ter muito definido a linha, que ela é muito estreita, entre o que é a gestão de risco do negócio e o que é tomada de decisão em caráter especulativo. Isso é uma coisa sutil, mas tem que ser muito clara dentro de uma cooperativa. Só complementando, né, vocês têm políticas claras para tudo, regras claras, disposição de limites, aonde vocês podem avançar ou não, correto? Claramente, em todos os sentidos de volume. E essas regras são regras que você não encontra na academia, essas orientações, né? Você olha para o histórico e coloca o que a gente entende que seja um bom senso e que possa trazer oportunidades para o produtor, para a cooperativa e não exposições que coloquem em risco, né, Emerson? E o risco sempre vai existir, mas que tamanho que você suportaria ele, né? Embora tenha acontecido muitas coisas e muitas incertezas e nós estamos experimentando muitas coisas que, por mais que você busque no histórico, você não encontra, né? Falou, olha, essa situação acho que é nova, né? Tem acontecido muito isso em vários mercados, né? Mas ter uma visão e uma dose de conservadorismo, aproveitando oportunidades, mas também não extrapolando, eu acho que esse é uma dose, é um equilíbrio ali que constantemente a gente tem buscado, né? E sim, a cooperativa precisa definir isso. Eu brinco que é uma experiência bastante relevante para quem está na gestão da cooperativa, Emerson, que é você ter que falar às vezes o não. E explicar para o produtor o não e ter a experiência de fazer ele entender que o não às vezes é bom para ele. É bom para ele. Legal. E lembrando que às vezes esse produtor é o dono da cooperativa. Às vezes não, ele é o dono. Ele é o dono. Às vezes falar o não pro dono não é fácil, né? Mas às vezes é importante.
E isso faz parte de um programa da nossa gestão de risco também. E é exatamente esse ponto, né? Como vocês medem e sentem essa temperatura com o cooperado de maneira que ele esteja também integrado com a estratégia da cooperativa, estabelecido nas métricas de governança e alinhado, né, com os propósitos. Perfeito. Saulo, eu já tive a oportunidade, né, de conversar com você algumas vezes, inclusive lá na própria sede da cooperativa, e você é um produtor, você é um executivo, né, com uma função super importante, e você é um profundo conhecedor do setor de café. No Brasil, eu lembro que você disse que o café é uma das moedas mais antigas desse país, né, porque está aqui há mais de século. E nós estamos vendo, né, uns preços históricos, né, recordes lá em cima, por diversos fatores. Aonde a gente está nesse momento, olhando o Brasil em relação ao mundo, né, sabendo que somos o maior produtor, o maior exportador, mas, enfim, tem outros players no mercado. Como é que o Brasil está posicionado nisso e o que você enxerga no café daqui para frente, considerando tudo que está acontecendo aí? Nós temos várias frentes de análise para essa pergunta, né, Emerson? E sim, café não faz muito tempo isso, né? Café era a taxa de juros do Brasil, café era o câmbio no Brasil, café era a força política no Brasil, né? Isso não faz muito tempo, por incrível que pareça, né? E foi... Aí vem a política do café com leite, né? Quem lê a história do Brasil lembra um pouco disso. E foi por muito tempo o principal produto da balança comercial brasileira, né? Então, assim, café historicamente e hoje também tem uma relevância bastante grande e que teceu, inclusive, muitas visões culturais hoje no Brasil, né? Os barões do café, toda a arquitetura, né? Então o café teve presente em muito disso, né? Mas ao longo do tempo o Brasil foi crescendo, né, no processo de industrialização também, e café permaneceu com a sua importância, obviamente, e ainda hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo, é o maior exportador de café do mundo, e quando nós falamos maior ainda somos quase o dobro do segundo maior, né, que é o Vietnã. Então o Brasil tem uma relevância bastante importante. E temos uma característica muito interessante. Nós somos dos poucos países no mundo que somos grandes produtores, exportadores e também consumidores. E isso a gente não encontra em muitos outros países produtores no mundo, né? Você tem vários países que produzem muito também, mas que não consomem tanto café quanto a gente, né? Tanto pelo nosso tamanho e a densidade populacional, como também o consumo per capita no Brasil também, que está entre os maiores do mundo. Então isso é uma característica que faz de nós realmente um país muito relevante no setor cafeeiro global, né? E produzimos tanto o café arábica como também o café conilon, né? Os dois com muita expressão e importância também. Então, Emerson, o Brasil, ao longo do tempo, desde quando começou a implantação da cafeicultura no Brasil, o Brasil já teve produção de excedente e já se posicionou no mercado como exportador de café. Então, desde as primeiras lavouras, o Brasil já exportava café, né? E isso, ao longo do tempo, foi evoluindo bastante e a gente mantém essa primeira posição até hoje. O Brasil, nós investimos muito em tecnologia para aumentar realmente a nossa produção e também a produtividade. Nós somos líderes absolutos, tanto em volume como também em tecnologia. Nós temos, sem sombra de dúvidas, a cafeicultura mais tecnificada, mais produtiva, mais eficiente do mundo, né? Mas isso trouxe para nós um foco bastante profundo ao longo do tempo em tecnologia de produção e exportação da commodity. Por outro lado, nós não fomos tão eficientes assim quando a gente fala de agregação de valor, quando a gente fala de aproveitar um pouco mais as oportunidades que tem nos pontos adiante na cadeia do agronegócio café. Nós focamos muito aqui nessa base da cadeia da produção e somos muito eficientes,
mas eu acredito que tem um espaço bastante importante para que nós possamos avançar um pouco mais na cadeia, seja na industrialização, seja na agregação de valor. Isso é um ponto que o Brasil não seguiu essa evolução na mesma velocidade que nós avançamos com tecnologia de produção, colheita, pós-colheita e tudo mais, né? Qualidade nós avançamos muito, o Brasil temos café de excelente qualidade, mas talvez não tenhamos avançado tanto no marketing nosso, então o mundo não ainda, o Brasil precisa fazer mais investimentos no marketing da qualidade do nosso produto. Isso nos últimos anos a gente melhorou, nós melhoramos muito, mas há um espaço ainda bastante importante para que nós possamos explorar. Então, Emerson, eu colocaria esses 3 pilares. Eu acho que nós focamos muito nessa produção, mas acho que tem espaço de agregação de valor. Saulo, você tocou num ponto que eu já ia querer falar, que é sobre a agregação de valor, né? A gente vê na cana a gente exporta o açúcar principalmente, né? No grão eu transformo em proteína animal, né? Com as 3, e a gente tem visto no milho hoje, no etanol, exportando DDG com valor agregado para vários países. E você exatamente falou que no café talvez falta isso, né? A gente vê, é o maior exportador de café, mas em grãos, né? Basicamente. E aí você vê a Alemanha, né, se destacando como um grande exportador de café solúvel, que nada mais é do que a industrialização no nosso produto, e que você falou talvez que seja a próxima fase do país, embora, tá claro, a qualidade e a referência que a gente nesse modelo. O que falta, qual seria o caminho? Eu sei que tem desafios logísticos, uma série de desafios, mas qual seria o caminho para a gente reduzir um pouco essa exportação de grãos e exportar com maior valor agregado? Sim. Eu diria que nós temos algumas frentes para desenvolver, Emerson. Uma é engraçado que café, enquanto produto verde, grão verde commodity, é um mundo. Café, você torrou ele, são outras competências que nós precisamos desenvolver. Então, café torrou, aqui nós vamos conversar de embalagem, formas de se consumir, né? Então você tem café de coador, você tem cápsula, você tem praticidade, café, você tem em cafeterias, em redes. Então, quando você sai do produto verde para o produto torrado, esse elo da cadeia precisa-se de uma competência bastante grande para entender, desde formas de se consumir até toda a parte de acesso aos mercados, seja no atacado ou no varejo, embalagens e distribuição também. Porque você sai de um café verde que você produz bastante quantidade e você consegue homogeneizar isso, seja nos blends, seja num padrão específico, e daqui para frente você entra numa capilaridade de formas de consumo bastante diferente, né? E nós estamos falando aqui de supermercados, de cafeterias, do consumo em casa, do consumo fora do lar, Então, isso engloba uma série de outros serviços também que são entregues ao consumidor e que nem sempre a cadeia aqui da produção tem toda essa competência. E você comercializar em escala, em volume, o produto já torrado, sem ter uma marca específica, uma incorporação de serviços, você tem uma dificuldade. E nós temos uma limitação também técnica em café. Que o café, o grão verde, você consegue armazenar ele por mais tempo. O café torrado, você tem uma limitação onde você consegue preservar a qualidade dele. Então, pensar em sair um café torrado do Brasil para acessarmos o mercado lá fora, até todo esse tempo de transporte, distribuição e tudo mais, você tem uma dificuldade técnica com isso. Tá, mas aí nós poderíamos resolver isso, então, montar plantas de industrialização e torrefação em outros países também, né? E aí nós temos que competir com as empresas que estão lá estabelecidas, que fazem exatamente isso. E nem sempre, por uma série de razões, de dificuldades no Brasil, seja do custo de dinheiro, seja do acesso, seja da profissionalização, a gente consegue em escala ter a competitividade, né, suficiente para poder competir com esses grandes players. Além de toda
a concentração que tem, né? Café vem ao longo dos anos passando. Você tem aí, talvez eu diria que 5 ou 6 empresas que têm uma concentração de toda a industrialização de café global bastante concentrada nessas empresas. Então, seria uma dificuldade a gente competir. Então, isso assim, na visão de hoje, são as dificuldades. Nós temos que trabalhar para reverter isso. E o Brasil também tem que abrir um pouco mais o mercado, né, Emerson? Tentar mais acordos comerciais, ter mais relações lá fora para esse setor da industrialização. Porque fazer isso só aqui no Brasil, para enviar o café já industrializado lá para fora, nós temos algumas limitações. E daí de barreiras tarifárias, de acordos comerciais, de acesso a esse mercado. Então o Brasil, quando eu falo que nós, ao longo dos anos, investimos muito e com muita competência, e temos que reconhecer isso, na produção e na exportação de café verde, isso foi feito ao longo dos anos e com muita competência. Mas quando a gente começa a adentrar na esfera da industrialização e de avançar mais na cadeia, nós encontramos ainda muitas dificuldades, empecilho e despreparo mesmo das empresas brasileiras e também do nosso país para poder tecer um caminho mais eficiente nesse sentido. E também você tem, o Brasil, uma riqueza de diferentes padrões de qualidade de café também, né? O Brasil tanto fornece o mercado interno muito forte no Brasil, muito rentável também. Então, eu vejo que às vezes muitas empresas, Emerson, às vezes falam, poxa, se nós temos essa característica de sermos um dos maiores consumidores de café também, antes de nós pensarmos em exportar café industrializado, por que não avançarmos aqui dentro? Num dos principais mercados consumidores, que é o próprio Brasil. Então, eu acredito que essa migração de agregação de valor, ela vai acontecer nos próximos anos, mas eu acho que um bom caminho é nós aprendermos a fazer isso com competência e com eficiência, primeiramente até no mercado interno, onde a gente conhece a nossa cultura, temos um consumo forte e um consumo desde cafés de base de consumo, né, de qualidades com valor mais acessível, até os produtos premium. Então, eu acho que o Brasil precisa, as empresas brasileiras e também as cooperativas, ter bastante atenção, né, nesse espaço que possa vir a trazer agregação de valor. Mas, enquanto isso, exportar o café verde, eu preciso colocar esse paradigma, ele não é um negócio ruim para um país que tem muita eficiência produtiva e muito volume de café para colocar no mercado. Não é só o café, né? Portanto, trabalhar aqui no início da cadeia, no grão verde, que seja na commodity, mas uma commodity que seja um produto de qualidade, que a gente consiga agregar valor pela sua qualidade, volume e constância na oferta ao mercado, é muito importante para as empresas e é isso que a gente tem feito com muita competência. Daqui para frente, quando você incorpora serviços, atendimento ao cliente final, até chegar lá, eu diria que tem outras empresas ainda mais competentes que nós, localizadas regionalmente em cada ponto de consumo e que a gente precisa olhar com carinho se vale a pena avançar nessa cadeia ou vale a pena nós sermos ainda mais eficientes aqui no fornecimento, que seja da matéria-prima, mas com mais valor agregado. Entendi. Saulo, eu gostaria de pegar um gancho justamente nesse ponto da qualidade do café que fica aqui no Brasil. Porque muito se fala que, dada a nossa relevância no mercado global, o melhor café vai para fora e a qualidade aqui interna acaba sendo afetada. E aí você comenta sobre isso. Pô, nós somos também um dos principais consumidores e talvez devêssemos olhar para esse mercado local. Como que a Cocapec pode atuar nesse meio e que caminho também você enxerga? Quais barreiras, né, superar? Você falou um pouquinho, mas... O Brasil exporta lá para fora e tem-se lá fora o consumo de tomar menos café com açúcar, né, até pelos modelos, seja do café expresso, ou seja pelo modelo do café estilo americano, né, que é o copão grande de café, e cápsulas também. Então esses produtos
você obrigatoriamente tem que ter uma qualidade melhor, uma torra mais branda, né? Um produto de mais qualidade para expressar os sabores, né? E o espresso realmente é um tipo de bebida que expressa, né, os sabores. Então, sob essa ótica, o que vai para a exportação, você consegue algumas coisas que são importantes. Você padronizar, então por isso você precisa de uma qualidade melhor para você padronizar e manter o padrão do blend ao longo do tempo, né? E as pessoas também consumirem o café sem açúcar. E no mercado interno, isso vem crescendo também. Então, ao longo do tempo, as novas gerações, outras pessoas que vão, os jovens aprendendo a tomar café, e às vezes em cafeterias e tudo mais, vão cada vez exigindo produtos de melhor qualidade, né? Então, sim, aqui fica um produto tecnicamente de qualidade um pouco inferior, mas pelo perfil que o consumidor gosta. Mas isso ao longo do tempo vem mudando também, vem se alterando ao longo do tempo, né? Eu vejo meu filho adora cafés especiais e, enfim, é o comportamento da nova geração. Exatamente. Saulo, tem uma situação que gerou um alerta no Brasil e no mundo, que é o impacto, né, das mudanças climáticas, né? O próprio preço do café é um pouco o efeito disso também, né? Como que vocês orientam, né? Como que a cooperativa vê isso, mas principalmente lá na ponta, como que o produtor está se preparando, né, para esses desafios maiores, não só olhando a região da Cocapec, mas olhando no Brasil como um todo? Sim. Bom, Emerson, olhar e cuidar de variações climáticas faz parte do agro e ninguém faz mais isso do que o produtor, porque isso afeta ele diretamente, todos os dias, né? E nos últimos anos nós tivemos alguns acontecimentos climáticos que trouxe para nós muitas variações no mercado, né? Então, seja, o retorno, nós tivemos aí uma geada muito importante em café lá em 1994, para vocês terem ideia. Isso voltou a acontecer em 2021. Então, isso trouxe um reflexo, né? Depois aí de um período bastante longo, né? Se nós pararmos para pensar, quase 30 anos depois aí a gente teve um fenômeno de geada. E seguido de geada nós tivemos também anos consecutivos aí de menos volume de chuva e anos mais quentes também, com mais temperatura, né? Então, assim, foi uma junção. Então, nós perdemos com extremos de frio, com a geada, né? E perdemos também com extremos de menos volume de chuva, ou uma distribuição de chuva também não adequada, e algumas ondas de calor e temperatura, principalmente aí no ano de 2024, né? Então, Emerson, isso trouxe diferentes visões, e a gente investiu muito em tecnologia, principalmente em 3 frentes. E não só desses últimos 3 anos, isso já vem acontecendo, mas agora a gente acelera isso e implanta mais, né? Primeiro, variedades de café mais adequadas para as regiões de mais temperatura, também mais resistência à seca. Então, existe uma frente de estudo e de renovação de parques cafeeiros, cuidando de tudo isso. A implantação de sistemas eficientes de irrigação. Então, hoje, as renovações das lavouras, quando uma lavoura ficou mais velha, eu vou renovar. Tem se pensado bastante na implantação de irrigação de uma maneira eficiente, né, com bom uso racional de água, mas pensando em mais eficiência produtiva também. E toda a parte de manejo como um todo da lavoura, seja o manejo nas tecnologias de implantação das lavouras, a parte nutricional das plantas e todo o manejo de mato, cobertura de solo, né, podas. Então, assim, tem uma série de manejos que a gente vem cuidando. Então, pensando nessas adversidades, hoje eu diria que a tecnologia ela vem acompanhando, né, com bastante eficiência isso, e o produtor muito aberto a poder implantar isso, né? Eu acho que com todas essas adversidades nós ainda continuamos produzindo bem café, com níveis de produtividade que mantém ainda o Brasil com níveis acima de outros países no mundo, né, em termos de produtividade. Então, mesmo com essas adversidades, a gente vem ao longo do tempo colocando tecnologias que possam mitigar ou pelo menos minimizar esses efeitos. Sempre há preocupações, né, para o futuro, né? É incerto para todos nós como isso vai acontecer,
Mas hoje, à luz do entendimento que temos, nós temos essas frentes de trabalho, seja através de melhoramento genético, de nutrição e tecnologia e manejo, para a gente poder mitigar e continuar aí mantendo ou até incrementando aí a produtividade, tá? Apesar disso, né, Saulo, além dos efeitos climáticos e os impactos nos preços, a gente também tem um outro fator importante que seria o aumento ou início de consumo na China, um mercado super relevante e de alguma maneira isso também tem efeito, né? Porque de alguma forma a gente consegue aqui mitigar com melhoramento genético, melhores práticas de sustentabilidade, mas quando surge um player externo e que passa a ser relevante nesse mercado, isso realmente também vai ter um impacto e não tem muito como se preparar, ou tem? Certamente o Brasil, há uma preocupação global de todos os players do mercado dessa concentração da produção de café no Brasil. E eu acho que ao longo do tempo ela vai aumentar mais, pela nossa eficiência, pela nossa disponibilidade diária também. Então uma questão geográfica e uma questão de eficiência, né? Outros países, se você parar a pensar, café basicamente é produzido em países do hemisfério sul e países pobres, de baixa renda ou em desenvolvimento, né? E que tem propriedades muito pequenas e uma limitação de área também. Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que a velocidade do aumento de consumo, pelo menos nesses últimos anos, e aí somado às adversidades que nós tivemos, cresceu numa velocidade maior do que a nossa capacidade de aumentar a produção. Isso a gente consumiu um pouco mais do estoque global de café. E aí sim, a entrada de novos players, e a China é um deles, bastante importante, não só pelo aumento do consumo, mas também a China buscando café para industrializar e atender o mercado asiático. Nós conversávamos anteriormente sobre as competências e as fraquezas que eu vejo que o Brasil tem, mas a China, por outro lado, também produz café, não tão eficiente quanto nós ainda, mas a China também vem comprando um volume importante de café, industrializando e exportando para outros países vizinhos ali, principalmente no continente asiático. Então, isso é uma coisa importante. Então, a China demanda café, nós temos que estar atentos não só pelo consumo, mas também pelo processamento para exportar o café industrializado. Inclusive, esse é um dos motivos do meu estudo, da minha dissertação de mestrado, e estou bastante focado, estudando essas tendências, né? E até sob a ótica dessas relações geopolíticas e institucionais, como os países, as instituições investem, estimulam toda essa questão de industrialização e de formas de acesso ao mercado através da cadeia do agronegócio café. Então a China é um player realmente muito relevante em relação a isso. Perfeito. Saulo, para encerrar nossa conversa, você já comentou sobre a ótica do produtor, comentou aí sobre a visão do café como um todo, mas eu queria explorar justamente aí essa questão do mestrado e do executivo, né? Porque você faz vários papéis na sua vida, contribuindo não só com a própria cooperativa, com o seu negócio, mas contribuindo na visão do país. Então, me conta um pouco assim, da onde surgiu nessa ideia de buscar um mestrado e o que tudo isso ao longo da sua carreira, né, o que o aprendizado tem sido importante para o Saulo executivo, o Saulo produtor. Legal. E o Saulo como um cara importante, né, contribuindo na visão corporativa brasileira do café. Tá. Emerson, eu sou engenheiro agrônomo por formação, atuei como engenheiro agrônomo, de fato, atendendo produtores, né, na cooperativa. Sou filho de produtor, né, a minha família, sou a quarta geração produtora de café da minha família, né, sou filho de um pequeno produtor de café, e que eu precisei buscar um espaço no mercado também, porque viver só da atividade cafeeira na minha família, por ser uma propriedade talvez menor, não caberia todo mundo lá, então precisei buscar o mercado. E aí fui estudar agronomia, né? Me formei na Universidade Federal de Lavras, né? Que eu tenho muito orgulho de uma das melhores universidades sobre cafeicultura no mundo. Bom, trabalhei como agrônomo e nesse tempo, Emerson, falei, olha, um agrônomo entrega bastante informações sobre nutrição, manejo de plantas, doenças, toda a parte agronômica. Mas desde a universidade eu sempre gostei muito da parte de gestão. Então, na universidade, puxei
muitas disciplinas da área de administração, da parte de mercados derivativos, entender sobre tudo isso. Vim para o campo e depois de 12 anos no campo, então, eu fui convidado pela diretoria da cooperativa para fazer parte do grupo da gestão da cooperativa. E lá foi um aprendizado grande para mim, porque eu tive uma formação técnica, né, e depois fui ocupar cargo de liderança na cooperativa. Comecei pela parte do mercado de café, né, fui superintendente comercial do café. Quando nós implantamos a mesa de derivativos, buscamos outras possibilidades de mercado, exportação e tudo mais. Quando cheguei na diretoria, falei, bom, agora eu preciso de fato estudar um pouco mais sobre gestão e eu acredito, né, como aprendi isso, que o gestor cientista, eu gosto disso, né, para você poder de fato buscar o conhecimento acadêmico, para você poder implantar isso de fato nas empresas. Conectar a academia com a prática, com o mercado, é um desafio, né? Então, ficar aqui só no mercado sem academia é difícil e talvez só academia é uma carreira diferente de quem está no mercado. Então, eu tentei buscar isso. E fui buscar, Emerson. Falei, poxa, eu não vou fazer mais especializações na área técnica. Eu quero buscar na parte de administração. E aí busquei uma escola que pudesse, né? Fui para a Fundação Getúlio Vargas, fazer um mestrado em administração. E uma característica interessante, só tinha praticamente eu do agro. Tinha mais um colega, né, o Vitor, mas praticamente ligado diretamente na gestão e de cooperativas. Então só tinha eu na minha turma ligado ao agronegócio. E foi uma experiência muito bacana. Trocar essas visões de gestão, de mercado, de acesso com outras áreas, né, seja na área financeira, de tecnologia, né, com vários colegas que tem na turma. Então isso trouxe uma capacidade de visão, de gestão bastante intensa. E aí, Emerson, é um desejo, né, de realmente implantar no agronegócio, implantar na cooperativa conhecimentos sólidos acadêmicos e que possam de fato fazer a diferença na vida dos nossos cooperados, na nossa cooperativa, no mercado e dos nossos clientes e parceiros que relacionam conosco, né? Então, nessa linha que eu tenho estudado bastante, né? E aí passei a participar, dar palestras, né? Cursos, treinamentos, que depois você, como distribuir isso de uma maneira melhor e prestar esse serviço também para a sociedade como um todo, né? Então, como missão de vida minha, eu tenho muito disso. Fazer gestão, mas poder levar para o agronegócio brasileiro, entendendo que nós somos muito eficientes na produção, mas nós temos um espaço grande ainda para melhorar em questões de visões estratégicas e de gestão. E essa é a minha missão de vida, acredito, né? Gerir cooperativismo, porque eu acredito no modelo de negócio cooperativo, mas também poder levar para o agro mais oportunidades de visão estratégica e de gestão, e por isso fui me capacitar, estudar bastante sobre isso, né? E tenho tentado levar isso aí de uma maneira geral para o mercado. Perfeito, Saulo. Muito bom. Estamos encerrando a nossa conversa e no Insights temos a tradição de pedir aos nossos convidados uma dica cultural. Saulo, que dica você traz aí para a gente, para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que um livro muito bacana que traz uma visão que eu acho que nós brasileiros precisamos desenvolver é um livro que se chama Por que as Nações Fracassam. Eu gosto muito desse livro. Ele traz uma abordagem bastante interessante sobre os movimentos geopolíticos de chefes de Estado que possam favorecer o desenvolvimento de uma nação. Eu acho que é um livro que pode agregar bastante. Se nós brasileiros pudéssemos ler, estudar, entender um pouco mais, para que nós possamos tomar melhores decisões no futuro, haja visto que somos um país democrático e que nós precisamos ter mais pessoas preparadas para tomarmos melhores decisões para o nosso futuro. Boa. Acho que é um pouco disso. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Saulo Faleiros, diretor vice-presidente da Cocapec, Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas. Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço, em nome de toda a Cocapec, dos nossos cooperados, a nossa diretoria, a oportunidade. Muito obrigado, né? Fiquei muito feliz de receber o convite. Espero ter contribuído aí com todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado.
Legal. Também agradeço ao Emerson Krubinick, superintendente do Bradesco BBI Agro. Emerson, muito obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer pela aula, né, que nós tivemos aqui do café, passamos por vários pontos e assim foi uma aprendizagem enorme. Muito obrigado, Saulo, por tirar um tempo, né, rico seu, né, com todas as responsabilidades que você tem e se disponibilizou a estar aqui na nossa casa no Bradesco. Então, para nós é uma honra. Obrigado aí. Poxa, Emerson, muito obrigado mesmo, né? Você, pelo convite, né? Pelo Bradesco, mas pela sua pessoa aí de ter escolhido a Cocapec e nós para falarmos um pouquinho de café, Emerson. Muito obrigado mesmo, cara. Ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram, no perfil podcast.insights. Um abraço e até o próximo episódio.